Rapaz, 5 minutos eu peço para você, eu vou trazer uma palavra do Apocalipse, uma palavra Apocalipse, uma palavra importante, porque ela é passado, ela é presente, ela é futuro. Aonde João, ele estava na ilha de Patmos, ali preso por causa do Evangelho. Então ele fala assim no verso 1: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro nas aflições, um pouco igual a gente, né? E no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então João, ele estava preso na ilha de Patmos, mas devido à pregação do Evangelho, devido ao testemunho. Não era uma coisa errada que ele fez, mas devido ao testemunho da palavra, ele estava pregando a palavra. Ele deixa bem claro isso lá. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu vi detrás de mim uma grande voz como de uma trombeta. Duas coisas interessantes: ele foi arrebatado no espírito. Isso aí, João foi arrebatado no espírito, Ezequiel arrebatado no espírito, Elias no espírito, Filipe até arrebatado de corpo, transladado. Nós podemos ser arrebatados no espírito também, não é uma coisa impossível, não é uma coisa fora, extraordinária. Muitos testemunhos de pessoas que saíram do corpo e viram o seu corpo, saíram e caminharam. Eu já fui arrebatado no espírito umas 5, 6 vezes ou mais. Não é o fim do mundo isso aqui é a quinta chamada. Ser arrebatado no espírito é a quinta chamada. Bem, daí ele pega e ele fala aqui, olha, ele viu uma voz por trás dele que falava. Então arrebatado no espírito é a quinta chamada, e uma voz que eu ouvia falar por trás dele. A pessoa tem pregador que ele fala assim: eu ouvi uma voz e Deus falava aqui no meu ouvido aqui, ó. Deus não fala no ouvido da pessoa, irmão. Deus fala no espírito do homem. Então nós que ouvimos a voz de Deus, dá a impressão de estar ouvindo aqui atrás, ó, aqui na nuca, ó. Inclusive Isaías, não sei se é o capítulo 26, eu não sei falar qual é o capítulo, não quero falar errado para vocês, mas Isaías fala que ouvirás uma voz como que por trás, vindo por trás de ti. Então a gente sabe que a voz de Deus, ela fala por trás, se ouvirá aqui atrás. Dá a impressão de estar ouvindo no ouvido, mas está ouvindo no espírito. Ela fica ecoando na sua mente, no seu cérebro. A glândula pineal é que pega essa voz e faz você entendê-la. A glândula pineal é que pega as coisas do espírito e faz ela ficar uma coisa inteligível no nosso cérebro, certo? E fazem de tudo, pela alimentação, pela água, pelo flúor, pelo cloro. Eles vão calcificando essa glândula para o homem ficar cada vez menos espiritual, cada vez menos sensitivo às coisas espirituais e mais patente, mais ligado com esse mundo carnal e material, como se isso aqui fosse a grande realidade e não tivesse uma verdadeira vida espiritual acontecendo. Estou falando rápido assim, para quem é espiritual entende. Quem não entende ainda, não tem nível para entender, vai guardando, um dia você vai entender. E ele fala aqui, olha, então ele falou que ele estava passando por essa prova, passando por essa situação, e daí ele viu 7 castiçais. Castiçais é aquele candeeiro, candelabro, lamparinas, são de 7 pontas assim, né? Aquelas pontas assim, cheias de óleo. Ele viu 7. E ele viu um semelhante a Jesus, que caminhava entre aqueles castiçais. E ele tinha na mão 7 estrelas. E ele caminhava, e o rosto dele era de um jeito, o cabelo, aqui fala como já o cabelo, olhos de chama, uma espada ser a sua boca, tudo figurativo. Mas ele viu Jesus mesmo, caminhando, só que no corpo de glorificação, caminhando entre aqueles castiçais. E daí Jesus fala com ele, Jesus fala assim para ele, aqui ele fala aqui: e eu quando ouvi, falou João, eu caí aos seus pés como morto, e ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, que sou eu mesmo. Daí falou assim: olha, eu sou o que vivo, eu fui morto, mas eis que eu estou vivo, para todo sempre, amém, e tenho a chave da morte e do inferno. Duas coisas interessantes. Aqui ele fala: eu sou aquele que morri, mas que estou vivo, e agora eu vivo eternamente. Já sabemos isso, você sabe, eu sei também. Por exemplo, ele fala: eu tenho na minha mão a chave da morte e a chave do inferno. Então Jesus tem poder sobre a morte e poder sobre o inferno. Então quem está em Cristo, Jesus tem poder de livrá-lo do inferno e livrá-lo da morte eterna. Está me entendendo? Isso é importante para você e para mim, estarmos em Cristo. Então essa palavra aqui de João, ele estava na ilha de Patmos, escravo ali, preso pelo Império Romano, tirando carvão, mineral. E ele teve essa visão, que ele olhou, ele viu as 7 igrejas, ele teve essa revelação, essa visão. E aqui tem uma grande verdade aqui que Jesus está dizendo para nós: eu tenho a chave da morte e a chave do inferno. Eu faço o que eu quero, está na minha mão. Então vamos servir a Cristo, estar com Cristo. Algumas pessoas servem outras religiões, servem a demônios, servem a espíritos malignos, né? Vamos servir a Cristo, ele tem a chave da morte e do inferno na mão. Ele fala aqui, olha, escreve as coisas que você tem visto. Então João tem que escrever as coisas que ele está vendo. As coisas que ele está vendo, coisas espirituais que ele está vendo. Porque agora aqui João,
ele vai ter a revelação das 7 cartas, e depois ele vai ser levado ao céu a participar de um culto. Então escreve as coisas que você está vendo, escreve as coisas que estão acontecendo, as coisas que são, e escreve as coisas que hão de acontecer. O Apocalipse é muito interessante, porque João tem que entender ele assim, tem hora que ele está escrevendo coisa que ele está vendo. Está vendo revelação, visão, vendo anjo, vendo querubim, vendo cordeiro morto, vendo trombetas, vendo salvas. Ele está vendo um monte de coisa. Tem hora que ele escreve coisa que realmente está acontecendo naquela época dele. E tem hora que ele está escrevendo coisas que vão acontecer no futuro. Então o Apocalipse é muito interessante estudar e entender algumas coisas. Ele fala aqui, olha, o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então aqui já ficou revelado. Aqui o próprio Jesus já está revelando que os 7 castiçais são as 7 igrejas. Esmirna, Pérgamo, Éfeso, são 7 igrejas, que João viu. E as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Esses anjos, alguns pregadores falam que são os pastores das igrejas. E alguns falam que não, que as igrejas têm um anjo, cada igreja tem um anjo. Estou vendo a igreja Shekinah, estou aqui em frente à igreja Shekinah agora. E essa igreja tem um anjo que Deus designou para guardar essa igreja. Então pode ser o anjo desta igreja espiritual, como pode ser o pastor desta igreja aqui. Mas aqui também tem vários pastores, não tem um pastor central, né? Mas esses 7 pastores estão na mão de Jesus, é uma grande coisa. Então está escrevendo aos 7 pastores e às 7 igrejas. Olha que maravilha, olha que bênção que é esse negócio. Isso aqui fica certo aqui para nós. Então as igrejas estão em Jesus. Jesus está andando no meio das igrejas. Jesus hoje anda no meio das igrejas. Essas 7 igrejas são 7 períodos do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, aqui na terra. São 7 tempos, que começou no ano 100 depois de Cristo, e estão vivendo até hoje. Não sabemos se estamos vivendo o tempo da igreja de Filadélfia ou do tempo da igreja de Laodiceia, ou talvez os 2 tempos juntos, não sabemos. Mas estamos numa dessas 2 igrejas em efeito temporal. Então, quer dizer, mas essas igrejas simbolizam as igrejas na face da terra. O importante para nós é saber que Jesus, ele caminha entre as igrejas que levam o nome dele e prega a palavra dele. E ele tem na mão os 7 anjos das 7 igrejas. Pode ser o pastor, como pode ser o anjo enviado para trabalhar com aquela igreja. Como já preguei aqui na mensagem passada, sobre Hebreus, que fala que anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Se o crente tem um anjo acompanhando ele, a igreja também tem um anjo acompanhando ela. E a pessoa que tem um ministério como eu, que prega, expulsa demônio, cura divina, eu tenho muitos anjos que acompanham o ministério, muitos anjos, não só. Cada anjo trabalha numa direção, porque os anjos não são assim multifuncionais como o ser humano. Cada anjo é criado por uma coisa. Então eu preciso de um anjo de milagre no meu ministério, eu tenho um anjo de milagre. E já chamei nuvens, já parou tempestades, trabalha com natureza. Você precisa que um órgão de um corpo seja criado, você precisa de anjos de maravilhas. Então você precisa de vários anjos trabalhando no seu ministério, entendeu? Então aqui está acontecendo esse fato, está explicado para você. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor, mas fica com esse Jesus, fica firme. Vou entrar mais fundo ainda no livro de Apocalipse. Fica fundo nessa passagem, fica fundo com Jesus, porque ele tem na sua mão os anjos e ele passeia no meio das igrejas. Ele tem a chave da morte e do inferno. Esse é o Cristo que nós servimos. Deus te abençoe, fica com Jesus, fica com essa palavra aí. Aquela paz.